In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindo ao DD Bates. Hoje, a gente mergulha em uma das questões, mais antigas e profundas da humanidade. A ciência pode provar ou refutar a existência de Deus. É um território onde fé e razão parecem estar em rota de colisão constante, né? A pergunta que vai guiar nossa conversa é a seguinte: a existência de Deus é uma questão que o método científico pode resolver ou ela está, por natureza, completamente fora do seu alcance? Nossa análise parte de duas visões opostas. A do cientista cristão Adalto Lourenço, apresentada em um vídeo e em um artigo do portal Guiame, e a do pesquisador Jorge Guerra Pires, em seu artigo no Medium. O meu ponto de partida aqui é que tanto a crença quanto a descrença em Deus são, no fundo, posições de fé. E que a ciência é simplesmente a ferramenta errada para provar ou refutar a sua existência. E eu vou defender uma ideia um pouco diferente. Embora a gente não possa refutar uma abstração, uma ideia vaga de força superior, os atributos específicos e testáveis do Deus descrito nas grandes religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, não só podem ser, como, na minha visão, já foram cientificamente testados e, na prática, refutados. Olha, o ponto central para mim é o seguinte: nenhum crente pode, com o método científico, provar que Deus existe. E da mesma forma, nenhum ateu pode usar a ciência para provar que ele não existe. Isso coloca as duas posições inevitavelmente no campo da fé. O debate real, então, não é entre ciência e religião, mas entre dois sistemas de fé diferentes. A discussão deveria ser sobre qual dessas fés é, mais racional, mais coerente. O Adalto Lourenço usa um argumento prático que ilustra bem isso. É quase como uma aposta. Ele descreve uma conversa que teve com um professor ateu, onde ele propôs um cenário. Se o ateu estiver certo, quando ambos morrerem, tudo acaba. Fim da história, sem consequências. Agora, se o crente estiver certo, ele morre e, segundo sua fé, continua feliz. Já o ateu, ele teria um problema bem sério pela frente, né? O ponto do Lourenço não é provar Deus, mas deslocar a discussão. Já que a prova científica é impossível para os dois lados, a escolha se torna sobre as consequências existenciais de cada crença. Mas eu vejo a coisa por um ângulo completamente diferente. Essa premissa de que não se pode provar ou refutar Deus me parece uma falha de enquadramento logo de cara. É fundamental fazer uma distinção que o Jorge Guerra Pires aponta com muita clareza. Uma coisa é um Deus abstrato, indefinido, quase uma força poética do universo. O Deus de Spinoza, por exemplo. Outra, bem diferente, é o Deus específico do cristianismo. Esse Deus não é uma abstração filosófica. A fé o descreve com atributos que, supostamente, agem no nosso mundo, No mundo físico. Ele ouve e responde orações, cura doentes, realiza milagres, garante que a justiça seja feita. Cada uma dessas afirmações, segundo Pires, é uma hipótese sobre como a realidade funciona. E como qualquer hipótese sobre a realidade, ela pode e deve ser testada. E se pode ser testada, pode ser falsificada. O ônus da prova, a responsabilidade de apresentar evidências, é sempre de quem faz a afirmação positiva. A ciência não perde tempo tentando refutar duendes ou fadas, né? Ela testa as alegações que são feitas sobre o mundo. Entendo essa linha de raciocínio, mas ela me leva a uma pergunta. Ao tentar aplicar um método empírico a Deus, a gente não está cometendo um erro de categoria? É como tentar usar uma régua para medir a temperatura. A ferramenta é inadequada para a tarefa. A ciência lida com o natural, com aquilo que é observável, mensurável, que pode ser repetido em laboratório. Deus, por definição, é entendido como sobrenatural.
Tentar usar as ferramentas do natural para investigar o sobrenatural é um projeto fadado ao fracasso desde o início. É por isso que eu insisto que tanto o teísmo, a crença em Deus, quanto o ateísmo, a crença ativa de que ele não existe, são posições de fé. Ambas fazem uma afirmação sobre a natureza última da realidade que vai muito além do que a ciência pode demonstrar. Ok, eu entendo essa perspectiva sobre os limites da ciência, mas como você lida então com as alegações muito concretas que a fé faz sobre o mundo? Ao colocar Deus completamente fora do alcance da investigação, definindo-o como puramente sobrenatural, você não corre o risco de torná-lo uma ideia irrefutável, mas ao mesmo tempo irrelevante para o mundo real? Porque no momento em que o fiel diz que Deus curou alguém de um câncer após uma oração, ele não está mais no campo da metafísica pura. Ele está fazendo uma alegação sobre biologia, sobre medicina, sobre o mundo observável. E alegações sobre o mundo observável são sim o campo da ciência. Não dá para ter as duas coisas. Um Deus que age no mundo, mas cujas ações são, por conveniência, imunes a qualquer investigação. Se ele age, ele deveria deixar rastros. Se não há rastros, como a gente pode afirmar de forma honesta que ele agiu? Esse é um bom ponto. E a tensão é real. Mas eu não diria que é uma tentativa de tornar Deus imune, e sim de reconhecer a natureza da relação. A fé não propõe Deus como uma variável que pode ser controlada no experimento. A sua visão parte do princípio que, se Deus age, ele deveria agir de forma previsível e mensurável, quase como uma lei da física. Mas a teologia não descreve Deus dessa maneira. Apontar para estudos que falharam em detectar a intervenção divina, para mim, é um mal-entendido profundo. É como criticar um poema usando um manual de química, entende? A fé opera com base em confiança, revelação, experiência pessoal. São domínios que não se encaixam num estudo duplo cego, aquele tipo de experimento rigoroso onde nem o paciente, nem o médico sabem quem está recebendo o tratamento real. A ciência é poderosa, mas seu poder está dentro de suas fronteiras. A fé lida justamente com o que está além delas. Mas o problema com essa visão é que ela esvazia as alegações de qualquer conteúdo prático. Vira um jogo de cara eu ganho, coroa você perde, né? Se um estudo encontra um efeito, é prova de Deus. Se não encontra, é porque Deus é misterioso e não se submete a testes. Vamos ser específicos, porque a ciência levou essas alegações a sério e as testou. O Jorge Guerra Pires cita vários exemplos em seu artigo. Vamos começar pela oração intercessória. O famoso estudo STEP, publicado em 2006 no American Heart Journal, é um marco. E o fascinante do estudo é o seu rigor. Eles pegaram quase 1.800 pacientes de cirurgia cardíaca e os dividiram em 3 grupos. Um grupo recebeu orações sem saber, um grupo controle não recebeu orações e um terceiro grupo recebeu orações e foi informado disso. O resultado: nenhuma diferença na recuperação do grupo que recebeu orações sem saber em comparação com o que não recebeu. E o mais surpreendente, o grupo que sabia que estava recebendo orações teve uma taxa ligeiramente maior de complicações, talvez pelo estresse ou pela ansiedade, de ter que performar para Deus. Isso mostra a seriedade com que a ciência abordou a questão. E o resultado foi nulo. Mas espera um pouco. Você está assumindo que esse teste é a maneira correta de procurar por Deus. A falha do experimento STEP não refuta Deus de jeito nenhum. Na melhor das hipóteses, mostra que Deus não opera como uma máquina de refrigerante, sabe? Onde você insere uma moeda de oração e uma cura sai na bandeja. Isso seria um entendimento muito infantil e mecanicista da ação divina. A relação com o divino, para quem tem fé, não é transacional. Talvez a oração tenha efeitos que não são mensuráveis por essa metodologia específica. Talvez o bem-estar psicológico, a paz de espírito, ou talvez a vontade divina seja mais complexa do que um simples curar ou não curar num ensaio clínico. O estudo mede uma coisa muito específica e a ausência de resultado ali não permite uma conclusão tão abrangente. Eu entendo o argumento, mas ele sempre recai nessa blindagem do mistério, né? Se os efeitos não são mensuráveis, como podemos sequer saber que eles existem em vez de serem apenas fruto do nosso desejo? E não para na oração, vamos para a criação. Mitos de criação literal,
como a ideia de um mundo com apenas alguns milhares de anos, são direta e esmagadoramente contraditos por mais de um século de pesquisa em geologia, cosmologia, biologia evolutiva. A gente tem montanhas de evidências de uma Terra com 4,5 bilhões de anos e de um universo com quase 14 bilhões. As alegações de uma criação recente foram testadas contra o registro fóssil, a datação radiométrica, a luz de galáxias distantes e foram falsificadas. E o que dizer da experiência religiosa em si? A neurociência tem avanços fascinantes aí. Experimentos como o Capacete de Deus de Michael Persinger mostram que experiências místicas intensas, a sensação de sentir uma presença, podem ser induzidas em laboratório através da estimulação eletromagnética de uma área específica do cérebro, o lobo temporal. Isso sugere fortemente uma base neurológica para essas experiências, sem precisar invocar uma fonte divina externa. Não estou convencida, porque isso me parece um reducionismo. O fato de uma experiência religiosa ter um correspondente no cérebro não prova que ela é apenas um evento cerebral. Todo o pensamento que a gente tem, toda emoção, todo sentimento de amor, de justiça ou beleza tem um correspondente neural. Isso não torna o amor menos real, né? Dizer que estimular o lobo temporal pode criar um sentimento parecido com uma experiência mística não refuta a possibilidade de uma experiência mística genuína, autêntica. Apenas aponta um mecanismo que o cérebro usa para processar esse tipo de experiência. É a mesma lógica para a criação. A ciência descreve brilhantemente o como o universo funciona, sua idade, seus processos. A fé e a teologia se preocupam com o porquê por trás de tudo isso. São perguntas de naturezas diferentes. Mas o porquê só se torna uma pergunta relevante se as alegações factuais que o sustentam forem minimamente plausíveis, e muitas delas simplesmente não são. Pense no atributo da justiça divina. Uma das características centrais do Deus abraâmico é ser justo e intervir no mundo. No entanto, uma observação honesta da realidade nos mostra um cenário onde a injustiça é regra. Tiranos morrem de velhice em suas camas e crianças inocentes sofrem de formas horríveis. Adiar a justiça para uma suposta vida após a morte soa mais como uma desculpa do que uma explicação, entende? No mundo observável, aqui e agora, o atributo da justiça divina foi testado pela realidade e falhou miseravelmente. Então, a minha pergunta é, quando cada atributo testável de Deus, a cura por oração, a criação literal, a justiça no mundo, a experiência mística externa falha em se manifestar sob escrutínio, o que sobra do conceito? Sobra uma casca vazia, uma palavra sem conteúdo, algo que, como argumento Pires, é funcionalmente indistinguível do nada. A questão do sofrimento, o problema do mal, é talvez o maior desafio teológico, e eu não tenho uma resposta simples para isso. Mas a nossa incapacidade de compreender plenamente os desígnios divinos não serve como uma refutação de sua existência. Novamente, você está exigindo que o infinito se encaixe nos limites da nossa compreensão finita e dos nossos métodos limitados. E isso me leva de volta à questão do ônus da prova. Você diz que ele recai sobre o crente, mas o ateísmo, como muitos o defendem, não é só uma ausência de crença. É uma afirmação metafísica muito forte. A crença de que Deus não existe. Essa é uma afirmação sobre a totalidade da realidade, tão grandiosa e tão carente de prova científica quanto a do teísta. Portanto, o ateísmo nessa formulação também é uma posição de fé. Sinto muito, mas aí eu preciso discordar, e discordar frontalmente. Definir o ateísmo como uma crença na não existência é uma manobra retórica clássica para inverter o ônus da prova. O ateísmo, em sua formulação mais comum e filosoficamente sólida, não é uma afirmação positiva. É a posição padrão, a ausência de crença até que evidências suficientes sejam apresentadas. É o mesmo princípio daquele famoso bule de chá do filósofo Bertrand Russell, sabe? Se eu te disser que existe um bule de chá minúsculo orbitando o Sol entre a Terra e Marte, mas que é pequeno demais para ser detectado por qualquer telescópio, não cabe a você provar que ele não existe. Cabe a mim, que fiz a alegação extraordinária, provar que ele existe. Eu não acredito em Zeus, em Thor ou no monstro de espaguete voador. Não preciso provar que eles não existem. Eu simplesmente não tenho motivos nem evidências para acreditar neles.
O teísmo é a afirmação positiva que exige evidência. A ausência de crença é o ponto de partida. Ao final, para mim, a questão se resume a isso. A ciência é uma ferramenta espetacular, poderosa e essencial para entender o mundo natural. Mas ela tem limites claros, definidos pela sua própria metodologia. Ela não pode, por sua natureza, responder às questões últimas sobre propósito, significado e a origem de tudo. A crença ou não em Deus permanece fundamentalmente uma questão de fé. Uma escolha que cada um de nós faz com base em um conjunto de pressupostos sobre a realidade. Pressupostos que a própria ciência não pode validar ou invalidar. A ciência pode informar essa escolha, mas não pode fazê-la por nós. E eu concluo que a ideia de um Deus que interfere no mundo não está de forma alguma imune ao escrutínio científico. Embora a gente não possa refutar um conceito vago e deliberadamente não falsificável de um poder superior, as alegações específicas e concretas feitas pelas religiões sobre as ações de Deus no universo são sim testáveis, e a ausência consistente e esmagadora de evidências que apoiam essas alegações equivale na prática a uma refutação funcional desses atributos. O Deus que supostamente cura os doentes, responde a orações e interfere na história foi colocado à prova, e em todos os testes ele se mostrou indistinguível da sua completa ausência. No fim, a divergência não é tanto sobre os dados, mas sobre as regras do jogo. Uma visão de mundo exige que a realidade se ajuste ao que podemos medir, testar e observar. Dada por outros meios como a fé ou a revelação, né? O debate real, então, é sobre qual tipo de evidência é permitida no Tribunal da Verdade. E há muito mais a ser explorado nos materiais de Adalto Lourenço e Jorge Guerra Pires sobre como cada lado constrói seus argumentos a partir dessas premissas tão diferentes. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. A praia se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbárie, darwinismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial, não podia ter lua. Sem fé dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darwin chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darwin desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, do pois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação. E avaliação.